Olá pessoal, olá, bem-vindos a mais esse momento aqui de estudo da Palavra de Deus, de aplicação das Sagradas Escrituras para as nossas vidas. E a aplicação de hoje diz respeito a um tema, infelizmente, bem comum nos nossos relacionamentos, na nossa natureza pecaminosa. O ponto que eu quero falar pode se resumir pela palavra teimosia. Hoje queremos refletir sobre esse problema decorrente do pecado que acompanha muitas vezes nossas vidas e algo de fato com consequências muito tristes em relacionamentos, em problemas entre grupos de pessoas por causa da teimosia deste ou daquele que não dão um braço a torcer, que insistem apenas no seu modo de ver as coisas e que por vezes não permitem que a luz do Evangelho, da clareza e da verdade iluminem a situação. Certamente aí você já deve estar lembrando de situações, de problemas que envolvem a teimosia. O Salmo 32, que é um salmo de confissão de pecados, aliás, é necessário para o teimoso vencer a sua teimosia para confessar seu pecado diante de Deus. Começa por aí, para ver como o assunto tem repercussões sérias. Sim, porque o teimoso ele vai afirmar que ele não está errado até o final. Ou vai ocultar, tentar esconder os seus erros para defender a sua própria vaidade, o próprio conceito de si mesmo. Então vai encher-se de si e vai deixar de admitir, de confessar, de humildemente buscar o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Deus resiste aos soberbos, mas que acolhe os humildes. Eu estava citando o Salmo 32, e o Salmo 32 das Escrituras, nesse assunto de confissão e absolvição, é aquele salmo que Davi escreveu por ocasião em que ele olha para a sua vida, o tempo em que ele ocultou, que ele negou o seu pecado e o quanto isso fez mal para ele. Então é um salmo belíssimo. E o versículo de número 9 deste salmo, ele diz assim: não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Veja que interessante. Salmo 32, eu estou destacando, estou com ele aberto aqui, é o Salmo de Davi. O início dele fala do perdão, ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há engano. Essa é a introdução do Salmo. Feliz é aquele que é perdoado, feliz é aquele que Deus já não atribui iniquidade. E depois ele começa a falar de uma situação pessoal dele. Ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão, ó Senhor, pesava sobre mim, dia e noite, e o meu vigor secou como o calor de verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É um salmo bem conhecido, muitas vezes citados nos estudos, pregações cristãs, e ele fala aí da realidade de Davi, que teve escondendo o seu pecado, tentando criar narrativas diferentes para contar uma outra história, em vez de abrir o coração e dizer: de fato, eu errei, eu fui teimoso, eu insisti do meu jeito das coisas. E este salmo que fala do perdão, que clama, que mostra como é feliz aquele que é perdoado, esse salmo que depois no versículo 7 diz ao Senhor: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e assim por diante, ele chega então no versículo 9 e diz: não seja como o cavalo ou a mula, que se não tiver cabrestos, eles não vão obedecer. Ele está dizendo: não seja assim, cara, não seja desse jeito.
Essa é uma palavra de dura repreensão para cada um de nós, é uma palavra bem prática e interessante colocada nesse salmo, que é um salmo de confissão de pecados, que é um salmo que lamenta o tempo em que ele diz assim: olha, enquanto eu calei, enquanto eu não admiti, isso fez muito mal para mim. Eu me cansava chorando o dia inteiro, envelheceram-se os meus ossos, os problemas circularam ao redor de mim. Provavelmente a consciência ou diferentes pessoas e situações trouxeram o meu erro e eu ainda assim não queria admitir, porque eu é que estava certo, eu faria tudo do meu jeito. Uma teimosia. Por isso que ele diz, cuidado, não seja como o cavalo e a mula, eles só vão obedecer se tiver um cabresto sobre ele. Você não precisa ser assim. Deus te dá autonomia, liberdade, o perdão, para você servir segundo esse perdão, sendo leve, confessando, abrindo o coração. Cuidado com a teimosia. Há vários versículos nas Escrituras Sagradas que tratam do tema teimosia. Eu sempre lembro assim de pregações de colegas pastores, o pastor da minha infância, da minha juventude, repetia: homens de dura cerviz, né? Quando ele lia esse versículo, isso ficou aí na minha memória. Atos capítulo 7, versículo 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, ou povo rebelde, obstinado de coração, que não ouve, que não dobra o coração. É bem curioso. Se a gente olha para a história do povo de Israel lá, né? O Senhor Deus formou o povo de Israel a partir de Abraão, e depois tem a história de Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos depois a história de José, e com Moisés a libertação do Egito, e que ele guia o povo, o seu povo, até a terra prometida. Mas vários acidentes, problemas acontecem aqui. E várias vezes a denúncia de Deus é que esse povo era teimoso, não dobrava a sua coluna cervical. Isso significa homem de dura cerviz. Não se dobra, não admite, não é humilde. Por isso, essa palavra breve que trago como reflexão e que compartilho com vocês hoje, traz justamente esse convite. O convite à humildade e o convite a permitir-se que a luz da palavra de Deus ilumine a vida da gente. Não só o nosso próprio entendimento sendo o árbitro e o juiz das nossas coisas, mas a palavra como um juiz que ilumina as situações, que prega a minha consciência, que me mostra o meu pecado. E a partir daí, consciente de que eu tenho um Senhor, Deus justo, a quem eu temo, eu admita esse erro e o busque em confiança, em esperança, porque é de Deus que vem o perdão, vem a paz e vem o recomeço. E isso aconteceu na vida de Davi. O Salmo 32, ele foi construído dentro daquele contexto de pecado de Davi com Batseba, em que ele cometeu adultério, em que ele se envolveu, inclusive, na morte de um homem, Urias, o marido de Batseba. Mas o desenrolar de todo ele e o que é explícito no Salmo 32 é esse não admitir, esse ocultar, esse criar narrativas, esse querer preservar a reputação acima de tudo, em vez de humildemente apresentar um coração quebrantado, que possa ser cuidado pelo doce evangelho do nosso Deus. Portanto, meus queridos, nessa reflexão de hoje, eu quero trazer esse convite. O Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas antes disso, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nessa jogada de confessar, render-se diante de Deus e realizar essa bonita troca em que levamos os nossos pecados e recebemos de Deus o seu perdão e a nova vida,
temos só a ganhar. Por isso, vença aí a sua teimosia e use talvez essa características da sua personalidade de persistência para trocar justamente esse defeito, esse problema, esse pecado que é a teimosia pelo dom da perseverança, de perseverar na palavra sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A força, o querer e o realizar para esta caminhada vem de Jesus, o nosso Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.